Eu convido que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4, a partir do último versículo 24, e nós vamos ler até o capítulo 5, versículo de número 5. Amém, irmãos? Vamos lá. Esdras, capítulo 4, versículo 24, até capítulo 5, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Neste tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Sater-Bozenai e seus companheiros, e assim lhe perguntaram: Quem vos deu ordem para reedificar de esta casa e restaurar de este muro? Perguntaram-lhe mais: E quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse a resposta por carta sobre isso. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Nesta hora, Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, Senhor. Nós não precisamos ouvir aquilo que o Augusto tem para falar, mas nós precisamos ouvir, Deus, aquilo que o Senhor tem a nos falar, Senhor. Por isso, fica à vontade aqui neste templo, mas fica à vontade também na casa de cada um irmão que nos assiste nesta hora, Pai. Faz isso, ó Deus, para a tua glória e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Esdras e Neemias, eles foram escritos para encorajar os judeus que estavam voltando ali do exílio, e mesmo que sobre o domínio persa ainda, Esdras e Neemias foram escritos esses dois livros para encorajar esse povo, que era um povo pequeno, numerosamente pequeno, um povo fraco, mas para encorajar esse povo que Deus, na sua soberania, estava cuidando desse povo, estava restabelecendo a ordem e estava restabelecendo ali o culto verdadeiro. É bem verdade aqui que esse povo, ele tinha inúmeras dificuldades, além de ser um povo pequeno, além de ser um povo fraco, esse povo enfrentava oposição, fortíssima oposição, daquelas pessoas que estavam ali aos redores, príncipes, reinos, sempre dispostos ali a lutar, a guerrear contra esse povo. E esse povo está aqui num determinado momento que a gente leu aqui no versículo 24 do capítulo 4, parado, porque a obra de restauração do templo foi parada. Deus levantou um rei persa chamado Ciro, que baixou um decreto determinando que esse povo voltasse ali do exílio para reconstruir o templo, a casa do Senhor. E esse povo sofreu muita oposição ao retornar. E essa oposição, a gente pode ver isso muito bem no capítulo 4, você voltando um pouquinho aí.
inimigos muito poderosos, inimigos perigosos, que tentaram de todas as formas parar a construção daquele templo. E é interessante a gente observar como aqueles inimigos daquele tempo agiam, porque nos dias de hoje, os inimigos, eles podem ter características diferentes, mas eles agem da mesma forma. No capítulo 4, a gente vê aqui no versículo 2, que chegaram-se a Zorobabel, os cabeças de famílias, e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Aqui, eles estavam pedindo a Zorobabel, os inimigos, o povo que estava ali ao redor, o povo de culturas estranhas, que tinha sido levado ali para aquela região, um povo que adorava a Deus, mas que também adorava a Baal e adorava a outros deuses. O povo que tinha um culto misto. Esse povo chega para Zorobabel e fala assim: nós queremos te ajudar a construir a casa do seu Deus. E Zorobabel sabiamente não deixa que isso aconteça, porque esse povo nada mais queria do que se infiltrar no meio do povo judeu e fazer retardar a obra, fazer essa obra parar, fazer essa obra andar de forma lenta, porque eles tinham ali um propósito de não deixar que cultuasse somente o Deus verdadeiro, o propósito de não deixar que existisse um altar exclusivo ao Deus verdadeiro, aquilo que aquele povo estava fazendo. Por isso esses inimigos tentaram de diversas formas se infiltrar ali no meio deles. Isso não foi possível. Mas eles tentaram mais uma vez no versículo 4, desanimando o povo de Judá, inquietando. Alugaram conselheiros contra eles para frustrarem os planos, mais ou menos assim, meus irmãos. Chamaram pessoas e falaram: fala com aquele povo lá, que eles não vão conseguir construir esse templo, isso é impossível. Meus irmãos, aqui dentro da nossa igreja, a gente tem trigo e a gente tem joio, e a gente tem que tomar cuidado, porque esse povo estava lá no meio do povo judeu. Da mesma forma que a gente está aqui dentro da igreja e chega um irmão e a gente está numa determinada obra e o irmão começa a falar: não, vocês não vão conseguir fazer isso, não, isso é loucura que vocês estão fazendo, deixa disso, para com isso, fica quieto aí, está bom demais do jeito que está, né, pastor? Quantos a gente vê fazendo isso? É os mesmos inimigos lá, estão presentes nos dias de hoje, e nós como igreja precisamos estar atentos a isso. Mas esses inimigos viram que nada disso adiantava, e esses inimigos foram ousados e escreveram para o rei Assuero, está lá no versículo 6, escreveram acusação, até que nos dias de Artaxerxes eles escreveram distorcendo, contando coisas distorcidas para o rei. Vocês podem ver isso no versículo 13, dizendo que aquele povo ali era rebelde, dizendo que se aquele povo reconstruísse o templo, reconstruísse as muralhas ali, reconstruísse a cidade, aquele povo não iria pagar imposto. Fizeram fofoca para o rei, dissuadiram o rei, distorceram as informações, a ponto que o rei Assuero mandou buscar lá nos escritos, encontrou alguma coisa sobre isso, e o rei Assuero mandou parar a obra. E essa obra ficou parada por aproximadamente 15 anos, meus irmãos. 15 anos. É o que nós lemos no versículo 24. Até que Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias e ministrou a esses profetas para que eles profetizassem aos judeus, para que a obra do Senhor fosse recomeçada. E notem que esse povo, eles tinham essa oposição externa
esse povo que fazia o culto misto, que não era essencialmente judeu, mas esse povo também tinha um grande problema interno, que também é o problema hoje de nossas igrejas. Esse povo estava acomodado. Esses 15 anos foi passando, foi acontecendo, e o povo acomodou. Augusto, você está falando isso baseado em quê? E eu quero te convidar a ir lá no livro do profeta Ageu. Não é o profeta Ageu e Zacarias aqui, que profetizou os judeus? Vamos lá no livro de profeta Ageu e vamos ver como é que estava o povo judeu. Capítulo 1. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz que não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. O povo judeu havia aqui se acomodado, o povo judeu havia aqui se preocupado com as suas coisas. O povo aqui estava preocupado com a sua casa, com reconstruir a sua casa, com reconstruir a sua vida financeira. E aqui no profeta Ageu, se vocês lerem, vocês vão ver essa situação que o povo juntava e parecia que não tinha, que não sobrava, porque o próprio Deus, ele ia com um assopro e dissipava tudo isso. Porque é assim que Deus faz quando as nossas prioridades, elas estão deturpadas. Quando as nossas prioridades não são as prioridades de Deus, muitas vezes Deus deixa a gente cobiçar, Deus deixa a gente angariar, buscar as coisas do mundo, buscar o recurso do mundo, como se aquilo fosse a solução da nossa vida. E quando a gente acha que o nosso saquitel, que a nossa bolsa está cheia, ele manda um assopro. E esse saquitel fura e não fica nada. Porque estamos dando a prioridade errada. Não estamos dando a prioridade verdadeira às coisas do Senhor, às coisas do reino. E esse povo estava ali nesse momento exatamente assim. Tinha um decreto de um rei, tinha inimigos infiltrados ali, desanimando, mas também tinha um povo acomodado. Tinha um povo que cruzava os braços. Eles justificavam para si mesmo: tem um decreto, não vamos fazer. Tem muita gente nos perseguindo. Então deixa eu cuidar da minha vida. Deixa eu fazer a minha casa, deixa eu cuidar da minha empresa, deixa eu enriquecer, deixa eu pensar nos meus bens materiais, na minha vida secular, e a obra do Senhor que deveria ser feita, nada sendo feito. E aí o Senhor faz uma coisa muito interessante, levanta homens verdadeiramente crentes, profetas ali como Ageu e Zacarias, que exortaram Zorobabel, o governador, e Jesua, o sacerdote, líderes do povo. E esses líderes por si só foram lá e exortaram o povo. Essa pregação, ela serve para nós, liderança, mas ela serve também para todos que estão na igreja. Nós não podemos nos acomodar, achar que tudo vai bem, achar que como o culto está sendo transmitido aqui online, eu não preciso mais voltar para a igreja, eu não preciso mais fazer a obra do Senhor, porque está tudo na internet, está tudo online.
Mas será que é só isso que o Senhor quer de nós? Nós vamos reabrir o culto. A partir de novembro, saiu o comunicado, está aí nos grupos. E você, meu irmão, o que você vai fazer? É muito bom a internet, é muito bom o culto online. Um dia que eu estiver passando mal, não posso vir ao culto. Um irmão que está numa viagem, não pode estar presente. Uma pessoa não alcançada pelo Evangelho pode ser alcançada. Mas a igreja precisa reunir. A igreja precisa fazer a obra do Senhor. A igreja não pode deixar que o secularismo e o mundanismo entre para dentro dela e faça ela parar a obra. Porque era exatamente isso que acontecia aqui no período de Esdras e de Neemias. Se você for lá para o final do livro de Esdras, no capítulo 10, você vai ver o que Esdras fala ali, que o povo havia se dado em casamento com mulheres estranhas, tinha entrado coisas estranhas no culto ao Senhor. Neemias, ele é mais severo com isso. Ele manda separar, ele fala que ele pega pelos cabelos, ele arranca, e ele fala assim: eu limpei a estrangeirice do povo. Nós temos que tomar cuidado com isso, meus irmãos. Muitas vezes a gente exorta, e o povo continua com dura serviço. Como assim, Augusto? O casal está separando, o pastor vai lá no sacrifício danado, faz uma reunião, faz duas, acompanha, fala da palavra, mas o casal não quer nem saber. A palavra não confronta mais, a palavra não exorta. E é culpa do pastor? Não. O pastor está indo lá fazer o trabalho dele. Mas nós estamos cheios de psicologia dentro da igreja, que fala assim: vai ser feliz, vai ser feliz. Larga essa mulher, vai ser feliz, está perdendo tempo. Cheio de estrangeirice. E o pior, encosta num amigo ou numa amiga e fala: nossa, só como é que está meu casamento? E o amigo fala: não, é isso mesmo, tem que largar, você está doido? Lembra que eu li aqui qual era a estratégia do inimigo? Desanimar, dissuadir. Capítulo 4 de Esdras. É o que acontece nos dias de hoje. A nossa igreja, não a igreja só aqui da Glória, mas a igreja evangélica no mundo, está cheio de estrangeirice, está cheio de secularismo. Pastor que faz talk show, palestrante. E todo mundo vai para lá e morre de rir. Morre de rir. Coisa que não gera fruto, meu irmão. Fruto nenhum. Dentro das nossas igrejas, muitas pessoas se batizam, dão dízimo, se dizem crentes, mas quando vê uma oportunidade de ganhar um dinheirinho extra, de fazer uma coisa escusa, vai lá e faz. Porque a palavra não exorta, porque não tem vida de oração, porque não tem temor do Senhor, falta o temor do Senhor. E aqui é importante a liderança da igreja, como Ageu e Zacarias exortou o povo ali. Mas é importante também um povo que ouve a exortação, porque esse povo lá em Ageu diz assim, o título acima do versículo 12 está aí, ó: o povo atende o Senhor. Ageu chegou lá e exortou e falou assim: ó, vocês estão com os propósitos errados, vocês estão fazendo as coisas erradas, vocês estão dando prioridade à vida de vocês e estão esquecendo a obra do Senhor. Vocês estão fazendo tudo o que é para vocês, mas a obra do Senhor está lá parada. O irmão está lá sofrendo. Naquele caso lá era o templo que precisava ser reconstruído. Nos dias de hoje é um irmão necessitado que precisa de uma palavra. Nos dias de hoje é um casal que está em dificuldade no casamento, que precisa não só do acompanhamento do pastor, mas que precisa de você, presbítero. Que precisa de você, diácono. Que precisa de você, irmão.
talvez não tem título nenhum, mas faz muito mais do que um presbítero, um diácono ou um pastor. Arregace as mangas. É pelos frutos que você conhece quem é verdadeiramente crente. Não é porque o cara dá o dízimo, não é porque ele foi batizado, que ele pode se dizer que ele nasceu de novo. Olha os frutos. Veja se ele está dando fruto. Veja o que ele faz. E esses homens aqui foram exortados, e esse povo temeu diante do Senhor. E esse Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo Deus que nós servimos hoje, Ele age de forma esplendorosa. Os profetas ali, exortando o governador, o sacerdote, o governador e o sacerdote exortando o povo se arrependendo, o povo se quebrantando, e a obra do Senhor foi reconstruída. E notem que quando a obra é reconstruída aqui, diz que aqueles inimigos vieram novamente e mandaram cartas novamente, só que agora já estava ali o rei Dario. E aí mandaram perguntar ao rei: ô rei, estão falando aqui que eles receberam ordem do rei Ciro para reconstruir aqui o templo. Então que o senhor procure aí para ver se isso é verdade ou não. Porque senão manda esse povo parar, que eles são rebeldes. E na soberania de Deus, Deus usou esses inimigos para abençoar a construção desse templo. E o rei Dario foi consultado. E quando ele manda consultar, ele acha no rolo, no capítulo 6, que o rei Ciro baixou o decreto que deveria ser reconstruído a casa de Deus. Tinha até o tamanho, e que as despesas deveriam ser feitas da casa do rei. Quando o rei Dario recebe essa informação desse rolo que estava lá guardado, ele manda aquele povo que estava lá espizinhando os judeus: ó, vocês saem daí, não atrapalha essa obra não. E tem mais, dá o dinheiro, dá a contribuição para que esse povo precisa para construir o seu templo. Está lá, versículo 6, capítulo 6. Retirai-vos para longe daí, não interrompais a obra desta casa de Deus. Versículo 8. Também por mim se decreta que o que é vez de fazer a este ancião dos judeus, para que reedifique a casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa destes homens, para que não se interrompa a obra. Olha como é que Deus, quando o povo se converte, quando o povo se quebranta, quando o povo se arrepende, quando o povo vê que estava no caminho errado, que estava com um propósito errado, e se volta para o Senhor usa o mal para o bem, na sua soberania, na sua providência. Sabe Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? É isso aqui. É Deus pegando o inimigo e falando assim: inimigo, vai lá, faz fofoca lá para o rei, para mandar parar a obra, que você vai ver o que vai acontecer. Aí o inimigo vai lá, faz fofoca, e em vez de parar a obra, o rei fala assim: inimigo, some de perto desse povo, esse povo precisa reedificar. E tem mais, manda dar o dinheiro que eles precisarem. Deus inverte as coisas. Mas Deus não inverte as coisas para qualquer pessoa. Deus só inverte as coisas para aquelas pessoas que servem a Deus, para aquelas pessoas que buscam verdadeiramente como prioridade na sua vida as coisas de Deus, e não as coisas suas diárias da vida de vocês. Nossa, o Salmo 37, eu gosto muito dele, e lá fala assim: agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Faz a obra do Senhor, busca em primeiro lugar o teu reino, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é assim também que está na palavra? Meus irmãos, nós precisamos acordar para isso. E isso só foi possível também porque foi restaurado o altar exclusivo do Deus de Israel. Está lá no capítulo 3, versículo 2. O sacerdote ali,
foi lá e edificou um altar exclusivo, meu irmão. Esdras e Neemias foram lá e limparam a estrangeirice do povo. Tiraram as mulheres que eram de outras religiões, de outros povos, limpou o povo. É isso que nós precisamos fazer no nosso meio, meus irmãos. Nós precisamos fazer uma verdadeira reforma dentro da igreja. Limpar a igreja da estrangeirice. Limpar a igreja desse mundanismo. Mas, Augusto, você está retrógrado demais. Meu irmão, eu estou bíblico. Eu estou bíblico. E eu quero continuar sendo bíblico. Mas para isso, eu e você, nós precisamos meditar nessa palavra dia e noite. Nós precisamos ter vida de oração com o Senhor. Porque nós caímos sim, meus irmãos. Nós somos pecador. Mas quando nós fomos exortados por um pastor, por um presbítero, por uma liderança, o Espírito Santo de Deus vai nos quebrantar, vai nos trazer um espírito de humildade e nós vamos ser restaurados. Mas se eu não sou bíblico, se eu não busco a palavra, se eu não tenho vida de oração, eu vou ver o que está acontecendo aí no meio da igreja. Eu vou ser exortado, eu vou ser chamado a atenção, mas eu vou preferir seguir do meu jeito. E aí eu vou ver destruição, casamentos destruídos, vida financeira destruída. É o povo voltando para o mundo, tendo prazer no mundo, gozando das coisas do mundo como se fossem as melhores coisas. E nós precisamos, meus irmãos, verdadeiramente restaurar esse altar do Senhor. Nós precisamos verdadeiramente edificar nas nossas vidas um altar exclusivo para o Senhor. Dar verdadeiramente o primeiro lugar a Deus. E esse templo aqui, o que aconteceu foi que ele foi reconstruído. Esse templo aqui, ninguém mais impediu ele. E esse templo ele foi reconstruído porque era propósito soberano de Deus, que levantou um rei, que depois levantou outro rei, mas foi construído porque tinham homens de Deus ali, tementes a Deus, que se quebrantaram, que ouviram o chamado, que ouviram o propósito e cumpriram verdadeiramente aquilo que Deus queria que fosse cumprido. Deram o primeiro lugar ao Senhor. Versículo 14 do capítulo 6 diz: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Esse templo ele foi reconstruído, não porque um rei baixou um decreto, não porque um outro rei mandou que aquilo fosse continuado, mas porque havia a mensagem e a presença do Deus vivo ali, com aquele povo, edificando, e um povo que se arrependeu dos seus pecados, um povo que se purificou, um povo que deixou a estrangeirice, um povo que restaurou o altar exclusivo do Senhor, um povo que voltou-se para o Senhor. E nesse templo que foi reconstruído, o nosso Senhor Jesus, ele entrou. Esse templo, ele é o símbolo da paz, a verdadeira paz que há em Jesus Cristo. A paz que o mundo não pode te dar, meu irmão e minha irmã. A paz que essas coisas seculares não podem trazer para você. É apenas um momento, é efêmero, não passa de um piscar de olhos. Mas a verdadeira paz, ela vem de Jesus. Por isso, nessa noite, o que eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a que você possa examinar verdadeiramente dentro de você, examinar a sua vida como um todo, examinar as suas prioridades, o que tem sido prioridade para você, aonde você tem colocado os seus verdadeiros interesses, que você possa receber essa palavra, que o Espírito Santo de Deus nesta hora possa te incomodar, te inquietar, mostrar o que está tirando a prioridade de Deus, mostrar para mim, para você,
Qual é a estrangeirice que está contaminando o meu e o seu coração? Qual é a estrangeirice para nós, igreja, que está contaminando a igreja da glória, de Paú e de Alvorada? O que nós precisamos restaurar aqui, meus irmãos? O que nós precisamos restaurar na nossa vida? Nós precisamos dar fruto. Nós precisamos ser sal e luz. Nós precisamos ser uma igreja que faz diferença. Não adianta a gente ter uma igreja cheia, lotada, transbordante de pessoas, mas uma igreja que não faz diferença, porque nós não somos sal, nós não somos luz, nós não praticamos as boas obras e nós não rendemos frutos. Nós precisamos restaurar o altar do Senhor. Nós precisamos voltar a dar frutos, meus irmãos. E para isso, precisamos deixar a estrangeirice de lado, seja ela qual for. Aqui, deixaram mulheres, filhos. Olha o quão pesada essa palavra. Talvez é um sócio que você tem que deixar. Talvez é uma profissão que você tem que mudar. Talvez é uma carreira. Não sou eu que vou dizer isso para você, mas que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração nessa hora. E eu quero convidar você a meditar, a orar. E eu vou chamar o pastor aqui para estar fazendo essa oração nesse momento. Estava ali pensando no que foi pregado nesta igreja domingo passado à noite, quando nós falamos da igreja de Laodiceia. O que foi pregado hoje pela manhã através do presbítero Eliseu. E o que hoje à noite o presbítero Augusto traz para nós. Todas essas palavras estão aí gravadas no YouTube, só você entrar lá, você vai ver. A partir de amanhã já estão todas elas lá. Você vai ver a coerência da caminhada do que Deus está falando à nossa igreja, ao povo dele nesses dias. Dá uma olhadinha lá, ouve os 3 sermãos. O de domingo passado à noite, o de hoje de manhã e o de agora, que foi feito pelo presbítero Augusto. Deus está falando conosco e vai continuar falando, porque Ele é Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio, pela ação do Teu Espírito, colocando, Deus, em nossa boca a palavra que temos que falar, que temos que ministrar ao Teu povo. Estamos percebendo, Deus, que se o Senhor não agir em nosso coração, como nós mesmos falamos aqui na terra, se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós seremos consumidos pelos nossos inimigos, pelas falas mentirosas, pelas falácias, Deus, que eles dizem contra o povo de Deus. Quando eles perseguem, Deus, o seu povo e dizem que nós não somos capazes de fazer a tua obra aqui na terra. Quando nós mesmos olhamos para nós e achamos que não precisamos mais de ti, ou não precisamos mais de ir à tua casa, de te louvar, de bendizer, que não precisamos mais ter comunhão uns com os outros. É o que temos ouvido e visto por esses dias, Senhor Jesus. E muitas vezes nos sentimos muito mais confortáveis em nossa casa, nos nossos recintos, nos nossos afazeres, do que Deus te servir verdadeiramente, não somente dentro da tua casa, mas também, Deus, em todo e qualquer lugar, aonde quer que estejamos, meu Pai. Jesus, nós já temos o mundo inteiro contra nós, são inimigos ferrenhos contra nós. Então não deixa o teu próprio povo, Deus, lutar contra si mesmo, tentar, Deus, por algum motivo, deixar de fazer a tua obra, de caminhar com o Senhor, da forma que o Senhor deseja,
da forma que o Senhor determinou e ordenou ao teu povo, para nós adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, para nós andarmos no caminho de justiça, ou seja, na obediência da tua palavra, Deus. Não nos envolvermos, não nos associarmos a este mundo, aos prazeres deste mundo, aos acordos deste mundo, à forma de vida deste mundo. Nós fomos chamados pelo Senhor para sermos um povo diferente neste mundo. Precisamos ser reconhecidos como um povo separado por Deus. Precisamos, Deus, brilhar, porque o Senhor nos chamou para ser luz do mundo. Precisamos, Deus, temperar este mundo conforme a tua vontade, porque o Senhor nos colocou como sal da terra, e ainda conservar a tua palavra até a tua volta neste mundo, Senhor Jesus. Deus, nos ajude a fazer isso. Restaura a tua igreja, restaura o teu povo, Deus. Ô Senhor Jesus, fala conosco e não deixa o desânimo nos apegar. Não deixa, Deus, sermos fascinados pelas coisas deste mundo, mas que o nosso primeiro olhar esteja direcionado a Ti em todo o tempo da nossa existência. Obrigado pela tua palavra pela manhã, obrigado pela tua palavra esta noite, obrigado pelo que o Senhor tem falado, e eu creio que esta igreja, Deus, será e continuará sendo uma igreja como instrumento nas tuas mãos de forma valorosa. Abençoa o teu povo, guarda o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.